Estivemos a ver como criar contas e como explorar o painel das permissões e dos grupos de utilizador e neste momento vamos passar à configuração das contas do utilizador. Nessa área, porque estamos a falar de configuração, não vamos encontrá-la nas pessoas, mas na área da configuração, na secção pessoas. Para além da configuração de conta, temos também uma funcionalidade designada por bloqueador de endereço de IP. E como é bastante descritiva e fala por si, já estarão a ver para que serve. Precisamente para impedir que IPs que tomamos como suspeitos ou abusivos, que tenham um comportamento abusivo, sejam aqui listados e automaticamente bloqueados pelo sistema. Na área das pessoas temos a secção então configuração da conta e é para lá que vamos tentando explicar em detalhe todas as definições relativas às configurações de conta e de como podemos estender os campos da conta do utilizador. Tal como estão a perceber-se, nós temos 3 tabs nesta parte da configuração das contas e temos uma que é onde nos encontramos neste momento, que tem que ver com a definição e as características globais para as contas do utilizador. Tal como vimos anteriormente, e começando pela secção utilizadores anónimos, ela permite-nos personalizar e designar o anónimo da forma que bem entendermos. Podemos colocar convidado, guest, ou qualquer outra designação, não autorizado, por exemplo, e é basicamente aquela expressão que vai aparecer sempre que é criado conteúdo ou que é feito algum comentário que o sistema permita anónimos e que, não tendo acesso à autoria, vai ser marcado esse conteúdo como desta situação e desta circunstância de anonimato. Uma secção que se segue, a secção configurações de contacto, está aqui e aparece listada nas configurações de conta sempre que estivermos a usar o formulário de contacto. Se bem se lembram, para criarmos o nosso formulário geral de contacto do website, o que fizemos foi ativar em estrutura o formulário de contacto e estivemos até a adicionar categorias para contacto. Acontece que neste momento e nas configurações de conta podemos definir se os utilizadores individuais poderão aceder e utilizar os formulários de contacto de utilizador, porque existe este formulário geral de contacto do site, mas também os formulários de cada um dos utilizadores. É evidente que podemos dar a possibilidade depois nas permissões a que todas as pessoas utilizem um formulário de contacto pessoal, o que pode não ser muito conveniente em alguns casos, ou restringir apenas, por exemplo, a administradores, em que os administradores sim podem, estando a visitar o perfil de determinada pessoa, determinado utilizador, utilizar e recorrer de imediato ao formulário de contacto enviando uma mensagem direta a essa pessoa. Outra secção é a que se diz respeito ao grupo de administrador. Nós temos que definir, de entre os grupos de utilizador criados, e nós criamos o agência completamente de raiz, e o que fizemos foi reformular o administrator para administrador, mas se tivéssemos criado, por exemplo, em vez de administrador, o gestão do topo e considerássemos que esse era o grupo de utilizadores efetivamente a quem queríamos dar e considerar o grupo do administrador do website, esse seria aqui o selecionado. Portanto, não é forçoso que seja o grupo administrator ou administrador, não é? É aquele que nós considerarmos que terá e que vai assumir funções de administrador.
O registro e cancelamento é uma secção muitíssimo importante porque é aqui que é definida ou são definidas as regras para criar registros, para as pessoas se registarem, quem é que se pode registar e como, e também o cancelar contas. Isto tem muito que ver com a política do organismo, muitas vezes também regras, às vezes que tem que ver com regras obrigatórias de países ou mesmo da União Europeia que obrigam a disponibilizar a possibilidade e dar a possibilidade aos utilizadores de a qualquer momento decidirem se querem desvincular-se do website e o que é feito do conteúdo que aí geraram. Como estão a ver aqui, em relação ao cancelar a conta, nós temos várias situações. A que está definida por defeito é a comum, que é desativar a conta, mas manter todo o conteúdo. Portanto, o utilizador passa de ativo a inativo, simplesmente. Portanto, ele não é apagado do sistema e tudo o que também criou, etc., e todos os seus dados continuam no sistema. Outra situação é o de desativar e despublicar conteúdos, mas não apagá-los. E depois uma mais forte, não é? Que vai um ponto acima, será o de eliminar a conta. Aqui sim é apagado o utilizador e os conteúdos são ou passam para uma autoria de anónimo. Portanto, a pessoa não é identificada, aliás, já não existem dados para identificar e vai para o grupo dos anónimos, todo o conteúdo que eventualmente tenha criado. Uma que é totalmente radical é o de eliminar a conta, portanto, não, e também os conteúdos, significa que não fica qualquer vestígio da pessoa e, de acordo com a política, nós podemos escolher cada uma destas 4 possibilidades que aqui é dada. Que aqui são dadas, melhor. Relativamente às contas, nós temos, ao criar conta no sistema, nós temos 3 cenários. Uma em que só administradores podem criar contas e então notificam, e nós já vimos esta possibilidade, esta modalidade, sempre que criamos um utilizador e vamos demonstrá-lo. Sempre que adicionamos um utilizador, poder notificar esse utilizador. Portanto, e a criação de novo utilizador é feita neste painel. Também podemos dar a possibilidade para que as pessoas livremente criem a conta e se registem, ou dar-lhes essa possibilidade, mas submeter à aprovação superior. E é esta a opção por defeito. Em qualquer uma das 3 situações, e reparem que nenhuma delas é sobreposta, nós temos que decidir entre um dos 3 cenários, mas para qualquer uma destas circunstâncias, nós podemos definir ou não o e-mail como obrigatório, a verificação do e-mail como obrigatório. É claro que isto está ativo por defeito por questões também de controle do spam e para termos a certeza de que o e-mail existe e que são pessoas reais, mas caso a opção seja atalhar e não usar este passo de verificação, outras medidas terão de ser tomadas, convirá. Relativamente à personalização e aspectos que têm que ver com dados da conta, no caso assinaturas e retratos do utilizador, nós podemos optar por ativar o processo das assinaturas, significa que sempre que o utilizador cria conteúdo, comente e qualquer tipo de conteúdo, a assinatura, ou seja, a assinatura que ele definir será e acompanhará a autoria, o nome do utilizador. O ativar retratos do utilizador também é facultativo. Nós podemos usar o sistema Picture User Picture e todos os retratos ou fotos que as pessoas façam upload são guardadas numa pasta Pictures ou numa pasta que nós definimos. Podemos alterar esta designação. Podemos escolher um retrato pré-definido para o caso dos utilizadores que não façam upload de nenhuma fotografia.
Também definimos o tamanho e o estilo de imagem que queremos usar quando se mostra o retrato. Definir uma dimensão máxima, um tamanho máximo e em termos de pixels e também de tamanho de carregamento do ficheiro de imagem. Podemos também dar instruções aos utilizadores no sentido de os orientarmos em relação a esta tarefa de fazer upload de imagem. A última secção, a secção dos e-mails, lista as várias mensagens enviadas aos utilizadores sempre que se verifica um destes cenários. Reparem que nós temos a conta criada pelo administrador, pelo visitante, mas que aguarda a aprovação. E é precisamente o e-mail quando o utilizador cria a conta, ou que mensagem é que, desculpem, que o administrador cria a conta, que mensagem é o que o utilizador vai receber na sua caixa de e-mail. Quando a pessoa está a aguardar a aprovação, portanto, confirma-se que se registou no site, mas pede-se que aguarde até a aprovação superior. E quando é registado, imediatamente é disponibilizado um link para precisamente este, para aceder diretamente ao site e poder já usufruir de tudo aquilo que é proporcionada a um utilizador autenticado com o papel que lhe foi concedido. A ativação de conta, conta bloqueada, confirmação de cancelamento de conta cancelada e recuperação da password, quando as pessoas também se esquecem e pedem uma nova password mediante o e-mail que dão. Estas mensagens podem ser personalizadas, qualquer uma delas, como estão a ver, utiliza os tokens, precisamente as expressões que permitem substituição e que vão adaptar-se a cada situação, carregando os dados que efetivamente interessam e que têm que ver com o nome do utilizador a que se dirige, com o nome do site e por aí fora. Estas são as definições globais da conta de utilizador, mas tal como já se aperceberam, isto não é suficiente quando nós queremos muitas vezes recolher uma série de informações sobre os utilizadores que se registram. Para isso é-nos dada a possibilidade de gerir campos, ou seja, de criarmos um formulário mais detalhado de registro e depois de trabalhar também a forma como esses campos vão ser mostrados ao utilizador. Na área Gerir Campos, nós temos dois que são default, que são a account, o nome do utilizador e a palavra passe, portanto a sua senha, e a time zone. Ainda temos o caso do e-mail, é óbvio, porque o utilizador quando se registra fica com um e-mail que é irrepetível, que é único, bem como com um nome do utilizador. Estes 4 dados, juntamente com a picture, no caso nós termos na área das definições as imagens, os retratos a funcionar como é proposto por defeito, estes 5 campos constituem a base do perfil do utilizador. Reparem que eu neste momento tenho aqui um campo novo, que é o localidade, que acrescentei, que pode ser eliminado. Significa que isto é um custom, é um campo personalizado, já adicionado e, portanto, nós, como adicionamos este, podemos adicionar muito mais e é isso que nós vamos fazer para teste. Vamos, neste momento, adicionar ainda o nome. Vamos deixar novo apelido com o nome máquina. É um campo também de texto. Guardamos. Voltamos a guardar. E a configuração é igual a qualquer outro campo de texto de outra secção, seja ela de tipo de conteúdo, que será o mais comum, ou de taxonomy term, ou o que for, qualquer outra entidade.
O que aqui tem de especial, e por estarmos nas configurações da conta, é que temos a possibilidade não só de marcar cada campo como necessário, como de mostrar o campo se queremos que isso aconteça no formulário de registro. Nós não vamos marcar e em seguida vamos fazer um pequeno teste só para verem, digamos, a diferença e poderem ver como é que isto funciona em termos de mostrar ou não no formulário. Neste momento, e se nós visitarmos a página do formulário, em User Register, neste momento e ao criar uma conta, as pessoas só têm que dar o nome do utilizador e um endereço de e-mail. No entanto, se nós, na parte dos campos da conta do utilizador, mostrarmos o nome apelido para mostrar, e queremos que isto seja mostrado no registro do utilizador, e fizermos neste momento refresh, reparem que já temos o nome e o apelido. E quantos mais campos nós mostrássemos no registro, mais campos aqui seriam listados. Poderíamos também, neste momento, colocar o da localidade. Acontece que a obrigatoriedade de pôr estes campos ou não no registro do utilizador não é efetiva e pode não ser útil até não querermos assustar as pessoas com muitos campos, mas o facto de eles estarem listados aqui na conta do utilizador, como campos do utilizador, faz com que, ao visitar e ao editar, portanto, as pessoas podem eventualmente não estar, digamos, a editar no ato do registro, mas depois terem efetivamente os dados para edição. Como estão a ver, temos aqui o nome, apelido e a localidade. A configuração, digamos, isto é que não está muito bem organizado, porque temos aqui muitas secções. Teríamos que dar aqui um jeito em termos de arranjo dos campos. Mas penso que perceberam a ideia, é que tudo o que nós temos aqui na área do gerir campos, eu vou pôr a localidade em cima, vamos ver se neste momento apresenta uma organização melhor. A página de edição do utilizador default é muito confusa. Reparem que isto tem que ver com o peso de cada uma das secções e eu, neste momento, não consigo que as definições de idioma, por exemplo, passem para uma situação mais discreta, não é? Por isso é que existem módulos que estendem e que permitem depois personalizar e até ter um tab específico para, em vez de mostrar, portanto, separar a conta do perfil, etc. Mas aqui o objetivo é mostrar efetivamente que na área das pessoas e das configurações de conta nós podemos adicionar tantos campos quantos necessários e também depois trabalhar a parte de visualização como tem sido o hábito noutras circunstâncias e que já estarão acostumados. Portanto, configurações, tudo que diz respeito a configurações vamos encontrar na secção pessoas, configurações de conta. Podemos acrescentar campos, trabalhar o aspecto visual desses campos e é aqui nesta secção definições que vamos determinar as regras para criar contas e novas contas e como é que isso se vai proceder, que tipo de workflow na parte do nosso sistema. Gerir utilizadores e acrescentar novos utilizadores será na secção pessoas.